Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Falando de tudo na mudança de anos, na passagem de 2023 a 2024. Não é hoje, é daqui a 2 dias. Hoje é dia 29 de dezembro de 2023. Alguns vão dizer que eu sou chato. Eu sou. Acho que a maioria de nós é sobre alguns assuntos. Mas a maioria concorda com a conversa plana. De um certo terraplanismo no conversar, mas é só no conversar. Porque as pessoas gostam de acreditar em coisinhas, né? E quando há uma passagem de ano se diz muita coisinha. Não o desejo de que tudo vá bem para uma pessoa que se gosta, de que seja um ano bom, que traga boas notícias, uma boa vida. Isso não é terraplanismo. Terraplanismo é acreditar que algumas coisas bobas podem fazer diferença, né? Tipo pular ondinhas, usar uma roupa de determinada cor. Isso que eu estou falando. Isso é, desculpem, eu vou dizer, é bobagem. Em primeiro lugar, o próprio calendário. Quem disse que começa um ano novo? Que o ano termina em 31 de dezembro e novo ano começa dia 1º de janeiro. Isso é uma invenção. É uma invenção. Esse calendário que nós usamos no Brasil e no mundo inteiro, basicamente, ele foi produzido realmente por astrônomos, observadores, cientistas, inclusive de dentro da própria igreja, lá no Vaticano. Os cientistas que eram pagos, que eram financiados pelo Vaticano. E não houve uma intencionalidade de produzir uma coisa falsa. Não. É porque antigamente o que se usava era mais o calendário lunar, para marcar datas sociais, assim, que ele é mais fácil de contar. São sempre 7 dias. São sempre as luas novas, marcavam o início de um mês, ou as luas cheias. Mas normalmente era a lua nova, assim funcionava também o calendário judeu. Lua nova marcava o começo de um novo chamado mês. Então os judeus, por exemplo, tinham 13 meses, mas o calendário lunar, embora ele seja fácil de contar, ele seria mais fácil para nós contarmos. Ele sempre precisava ser reajustado, porque um ano não é feito exatamente de 13 vezes 7 fases lunares. Não é assim. Então, sempre tinha que fazer reajustes aí. Notavam que as estações do ano começavam atrasadas ou adiantadas. E daí o calendário, porque os calendários, a maior utilidade deles era prever quando fazer plantações. A colheita era mais fácil, né? Era só ver se o fruto estava. Mas as plantações, é a época certa de começar uma plantação. Porque, claro, com as estações muda o clima, então tem que plantar no momento mais ou menos correto para pegar um bom clima. Mas depois observaram o Sol. O Sol era muito importante
O Sol é que determinava os climas. Verão, outono, inverno, primavera. Ela pela localização do Sol. E aí os calendários se tornaram eram muito importantes para todos os povos para determinar a comida. Claro, o que há de mais importante para um povo conseguir comida? Então, praticamente em cada lugar, os povos fizeram calendários. Aqui nos Andes, os calendários povos incas, que eram cíclicos. Se fez aquela onda, 2012 vai terminar o mundo, não. Termina uma fase de um ciclo, começa outro. Mas o mais conhecido, talvez, o mais estudado, é o calendário de Stonehenge, acho que é assim que se diz, Stonehenge, na Inglaterra, que são aquelas pedras colocadas num enorme círculo. Então até se sabe como é que funcionava. E realmente, sempre numa certa fase do ano, digamos assim, do ciclo que é da volta que a Terra faz em volta do Sol, o Sol vai aparecer no meio lá de duas pedras, em cima de uma outra menor, e vai marcar então aquele ponto do ano. Eu não sei exatamente qual é, mas a consigna que acontece. Ele vai andando pelas pedras, assim. Então se sabia que época do ano se estava. É o calendário de Stonehenge. E esse calendário ajudava eles na plantação, na contagem até da vida. Mas nós fomos com o tempo descobrindo que o Sol levava tantos dias, etc e tal, que a Terra levava tantos dias para fazer uma volta no Sol, e mesmo assim não é exato, é 365 dias, mais 6 horas e alguns segundos. Os relógios hoje em dia se autorregulam, fazem essa conta e nos dão exatamente o horário, ainda mais os eletrônicos que são ligados a um relógio que via sinal de rádio ou digital. Muito bem. Então, o calendário é uma atividade de necessidade humana. E a gente constrói um monte de coisas em volta disso. E não faz mal fazer festas. Aliás, eu sempre tenho uma certa lembrança muito importante para mim. Meu pai não era muito de demonstrar afetividade. Minha mãe era. Minha mãe, beijinho o tempo todo, abraça. O meu pai, no fim do ano, ele tinha assim uma apresentação diferente. Claro, ele sempre fazia as mesmas atitudes, piadas, teatros que ele fazia todo ano. Ele era muito divertido. Mas no final do ano ele tinha aquele momento de... O melhor abraço que eu recebi do meu pai foi numa passagem de ano. Aquele homem assim, que retinha as suas emoções. Num final de ano ele me deu um abraço que eu senti ele. Então essas coisas são importantes no final do ano, mesmo sendo uma criação humana. Mas para marcar a vida. Eu, com o tempo, descobri que as datas são importantes para marcar a vida, não para dar presentes, não para seguir rituais sempre
assim, considerados como se os rituais fossem importantes. Não, as pessoas são importantes. É bom lembrar, uma vez pelo menos por ano disso. Embora a gente devesse desejar um novo ano a cada dia, a cada pessoa. Então eu vou dizer assim, a gente marca, dá uma respirada no final do ano, olha para trás, para ver o que passou, o que a gente poderia ter feito melhor. Apesar de todas as circunstâncias, não para cobrar. Aquilo está na nossa história. E agora é o momento de olhar para frente. Não criar expectativa demais, porque nada muda demais. Mas também para ficarmos atentos para com aquilo que já aprendemos e aquilo que nós esperamos, nós podermos fazer um novo ano. Um novo ano nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nas nossas relações. E sempre pensar em aprender mais. Fazer mais, eu não sei, mais talvez, mas em todo caso melhor. Para que haja mais vida, mais plena, mais cheia, mais livre, mais criativa, mais amorosa. Não só para nós, não. Só para nós, não. Para os outros, as outras, os outros, para a sociedade, para a humanidade, para o planeta. Que nossa passagem não seja vazia, sem qualidade. Para que um dia, lá no futuro, a gente diga, olha, 2024 já foi melhor que 2023 e eu vou fazer melhor em 2025, e no fim da humanidade alguém diga, essa gente não foi tão burra assim. Então eu vou dizer um feliz ano novo para ti, para nós e para a humanidade. Para esse Brasil, que também é uma invenção, mas que seja para o Brasil, porque é um povo bastante sofrido, para a América Latina e a Central, para a África, para a Ásia. Também para os países do norte, onde há menos pobres. Que seja bom crescimento aqui dentro do peito, para a alma. A alma não é uma coisa separada do corpo, não. A alma está aqui. Vocês sabiam? Não tem alma fora do corpo. E para a alma e o corpo estão aqui, seja bom para cada pessoa, para a mais pequenina, para a mais sofrida, homens, mulheres, trans, outros gêneros, para a natureza, para os animais e para as plantas, para este planeta. Que tenhamos aprendido já bastante e agora aprendamos mais ainda e façamos melhor em palavras e em atos. Um feliz ano novo.
Feliz 2024 a todos, todas e todos.